Começando agora, e dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate ao HIV e à AIDS. E devido a essa data, há alguns anos atrás, o Ministério da Saúde estabeleceu a campanha do Dezembro Vermelho. Esse é o tema do nosso programa de hoje. A campanha do Dezembro Vermelho trata de uma grande mobilização pela prevenção do HIV, da AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis, chamando a atenção da sociedade para a prevenção, claro, mas também para a garantia dos direitos das pessoas infectadas pelo HIV e pela AIDS. O Vida Saudável de hoje está no ar e a gente volta logo depois do intervalo. Até já! Primeiro bloco do nosso programa de hoje, você vai acompanhar um bate-papo com o infectologista Igor Thiago. A campanha do Dezembro Vermelho marca a luta pela garantia dos direitos e pela qualidade de vida da pessoa infectada pelo HIV. E, acima de tudo, também fala sobre prevenção. Sobre doenças sexualmente transmissíveis, hoje chamadas de infecções sexualmente transmissíveis, e especialmente a AIDS. Vamos falar agora com o Dr. Igor Thiago, ele que é o atual presidente da Sociedade Rio Grandense do Norte de Infectologia. Para começar, o que é o vírus HIV? Como é que ele se manifesta no nosso corpo, doutor Igor? Bem, o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, né, ele é um vírus que entra no nosso organismo e que, através de contato sexual, contato desprotegido aí com materiais perfluorocortantes contaminados, e que, ao entrar no nosso organismo, ele vai infectar as células do nosso sistema imunológico. Então, ele vai dar uma rasteira no nosso sistema imune de uma forma de que a célula que era para nos defender acaba sendo infectada por ele, e com o passar do tempo, essas células vão diminuindo de número e de função, e o paciente vai se tornando cada vez mais imunodeficiente, onde vão surgindo as infecções oportunistas, onde o paciente vai ficar mais grave, com mais chance de óbito e de outras comorbidades. A pessoa estar com HIV não necessariamente ela vai desenvolver a doença. Por que isso acontece? Porque existe um período de latência, tipo, você se infecta, há um período de incubação de mais ou menos 2 a 4 semanas e você vai ter o quadro agudo da infecção pelo HIV, que geralmente parece muito com uma faringite, dá dor de garganta, dá febre, dor no corpo, poucos dias dá uma mancha na pele e poucos dias desaparece. Então há um período de infecção assintomática que pode durar aí anos, de 3 até 5, 10 anos, quando essas defesas vão caindo lentamente até que o indivíduo, nesse momento, ele tem infecção por HIV, ele não tem a doença ainda, e aí quando ele atinge uma contagem de defesa, né, que a gente chama de linfócito TCD4, geralmente um valor abaixo de 350 ou abaixo de 200, ele vai se tornando cada vez mais imunossuprimido, e aí, a partir dali, a gente vai dizer que ele tem AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Que na AIDS, o risco de infecções oportunistas ela aumenta. Pneumocistose, neurotoxoplasmose, tuberculose disseminada, várias outras doenças que vão se aproveitar dessa fragilidade do sistema imunológico e com isso vai desenvolver com mais facilidade. Mas hoje a pessoa ter AIDS ou ter o HIV mesmo não é mais uma sentença de morte, né? Antigamente existia isso logo quando o vírus foi descoberto. Dentro desse contexto, de que forma a medicina avançou para que se garanta aí essa qualidade de vida e que a gente consiga, de alguma forma, né, ir quebrando esse tabu com relação ao vírus da AIDS? O HIV, eu costumo dizer para os meus alunos, né, ele é um quarentão. Ele foi descoberto na década de 80, né, tem 40 anos de história. Muito se avançou em relação a métodos diagnósticos. Hoje em dia você tem um diagnóstico rápido, em menos de 30 minutos. O tratamento está disponível pelo SUS. O tratamento que antes era a base de 15, 20 comprimidos por dia, hoje baixa 1 ou 2 comprimidos diários, né, com poucos efeitos adversos. Esses que são reconhecidos e facilmente controlados pelo acompanhamento médico, são medicamentos bastante eficazes, né, que fazem com que o paciente suprima a replicação viral, ou seja, ele não chega a eliminar totalmente. Ele fica com a carga viral controlada, indetectada, com isso a doença não evolui e ele pode viver tranquilamente durante vários outros anos. Mas isso não significa que ele está curado. Exato, porque a máquina que faz o exame da carga viral ela tem um limite mínimo. De 40 cópias ou mais ela vai estar detectada. Então, se você tem 39, 20, 15, a máquina conta como se você não tivesse. Mas tem. No dia que o indivíduo para de tomar a medicação, aquele vírus volta a se replicar.
E aí, quando a gente fala de indetectável, é intransmissível, já existem vários estudos, né, que a OMS já publicou, o Ministério da Saúde também, de que fala que quando o indivíduo tem a carga indetectada, quando ele faz esse tratamento, ele é bem aderente ao tratamento, a chance de transmissão pela via sexual é praticamente zero. Então, com isso, a gente, tratando o paciente, de certa forma, previne também a transmissão do vírus entre as pessoas pela via sexual. Formas eficazes de prevenção. A boa e velha camisinha, ela é indispensável. Exato. O uso do preservativo é muito importante. Tratar os casos é muito importante, né? Como eu falei, a carga indetectada diminui a chance de transmissão. Fazer profilaxia pré e pós-exposição também é importante, né? Existem alguns grupos que têm indicação de fazer profilaxia pré-exposição. São aquelas pessoas que estão se expondo frequentemente, profissionais do sexo, pessoas que têm múltiplos parceiros, que saem final de semana, sempre saem com pessoas diferentes, que têm ISTs com frequência, ou seja, não está usando preservativo, são pessoas que têm alto risco de desenvolver HIV. Então, para essas pessoas, precisa fazer profilaxia pré-exposição. E a pós-exposição é numa relação desprotegida, num acidente de trabalho, você teve o risco e vai tomar a medicação durante um mês para evitar que aquela exposição se torne uma infecção de fato. Essas duas profilaxias hoje elas são disponíveis de forma gratuita, de forma acessível para a população? Como é que é feita essa distribuição? Como a gente faz para poder ter acesso? Elas são distribuídas pelo SUS, né? Tanto o tratamento quanto as profilaxias pré e pós-exposição. São medicamentos distribuídos nos centros de atendimento de especialidade, né? No SAI. A gente tem um no Giseiro Trigueiro, que é o do Estado, mas temos o SAI Natal, que é no Alecrim, São Gonçalo do Amarante, São José do Mipibu, Caicó, Açu, Mossoró. Várias cidades do Estado têm esse centro de distribuição. Então, basta que o indivíduo passe por uma consulta por um médico, geralmente um infectologista, que é quem cuida dessa área, mas qualquer médico que atenda um paciente acidentado num procedimento cirúrgico ou que passou por uma exposição sexual de risco, ele pode fazer a prescrição e com o formulário da prescrição o indivíduo vai conseguir tirar a medicação sem nenhum problema. Para terminar, então, eu queria que você falasse, né, um pouco sobre a importância que tem essa campanha do Dezembro Vermelho, se mudou alguma coisa ao longo dos anos a partir da criação dela e o que a Sociedade Rio-Grandense do Norte de Infectologia preparou para essa campanha do Dezembro Vermelho de 2022. Desde que a gente fala sobre o Dezembro Vermelho, que faz essas campanhas, né, as pessoas passam a ficar mais informadas e com a informação ela acaba se prevenindo mais, acaba se tendo um diagnóstico precoce e tratando de uma forma adequada. O Dezembro Vermelho, porque ele faz alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que é o dia 1º de dezembro. Então, um dia que a OMS, né, ela estipulou para que fosse aquele dia que chamar a atenção. A gente não tem que falar de HIV o ano inteiro, mas é um mês de mais comemorativo em relação a isso. E que a Sociedade Rio-Grandense do Norte de Infectologia, em conjunto com a CESAP e com o Departamento de Infectologia da UFRN, a gente está montando, né, um fórum lá no auditório do Instituto de Medicina Tropical, onde a gente vai debater sobre HIV, né, um evento que vai estar aberto lá para os profissionais, para o público, né, e que vai ter palestras de vários professores, né, várias pessoas convidadas da CESAP para fazer esse ciclo de palestras. No dia 1º, né, o setor de ambulatório do Hospital Giseiro Trigueiro vai fazer uma campanha lá na sala de espera, com distribuição de cartazes informativos, vai realizar testes rápidos durante o mês inteiro, então vai estar disponível para quem quiser fazer o teste para saber se tem HIV, passa lá, agenda o horário, faz, tem um diagnóstico ali no momento, na hora, o resultado, né? Tomara que não tenha um diagnóstico, mas se tiver, vai ser já prontamente encaminhado para tratamento com algum dos médicos ou alguns dos profissionais. Não sai daí que depois do intervalo tem mais vida saudável. Até já! Agora o papo é direcionado à mulherada. Você acompanha uma conversa com a ginecologista Nina Rosa. Bom, é fato que a AIDS não tem cura, mas diversas outras ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, já têm cura. Entretanto, é preciso conhecer a doença, fazer a testagem, a prevenção, né, e o tratamento adequado para evitar que esse vírus ele chegue no estágio mais avançado do nosso organismo. Dessa vez, o nosso papo é aqui com a querida Nina Rosa, ginecologista, e a gente vai abordar todas as características ali que existem no que diz respeito à fisiologia feminina. Vamos começar falando das principais ISTs,
né, que são mais comuns no organismo da mulher, doutora Nina? Primeiro vamos começar com HIV, que dezembro vermelho ele nasceu pelo HIV. E é uma doença que não tem cura, e nós mulheres somos muito mais suscetíveis, tanto ao HIV como a qualquer outra doença sexualmente transmissível. Como o sêmen fica dentro da vagina, essa exposição maior, ela acaba fazendo com que a gente pegue doenças mais facilmente. Tanto o HIV como outras doenças que a gente não consegue diagnosticar em exame de sangue. Clamídia, gonorreia, tricomonas, entre várias outras, que podem nos causar problemas graves. No consultório, apesar de estarmos falando de HIV, as outras doenças são muito mais comuns. Enquanto nós ficamos muito tranquilos porque, doei sangue e não tenho nada. Essas doenças, a sífilis, o HIV e as hepatites, a gente consegue esse resultado no exame de sangue. Mas outras doenças que são muito mais comuns, nós só conseguimos no exame específico no consultório, na coleta do preventivo e alguns exames moleculares específicos para essa doença. E nós ficamos atentos, na verdade, aos sintomas, ao exame clínico. E é isso que a gente leva para a maioria dos tratamentos. Essas doenças são as doenças mais prevalentes nas mulheres. É fato que a mulher anualmente precisa estar no ginecologista para fazer ali o preventivo, identificar uma possível infecção. Mas existem aqueles momentos em que o próprio corpo dá os sinais. Qual o momento de alerta? Como essas outras doenças sexualmente transmissíveis que a gente descobre no exame clínico, elas são muito silenciosas e elas podem durar anos, nós tratamos em qualquer situação. Ou porque você me vem com algum sintoma, corrimento persistente, dor pélvica, dor nas relações sexuais, isso tudo é sinal de alerta. Mas também na hora do exame clínico, quando eu vou colher aquele preventivo, tem aquele colo do útero inflamado, isso é sinal de doença sexualmente transmissível. E também é sinal de doença se vier alterado o exame. Às vezes eu não percebi, você não tem doença, mas o exame do preventivo ele vem com sinais de cervicites, de inflamações, e nós tratamos também. Uma dúvida que todo mundo tem é em que momento a adolescente, no caso, ela precisa fazer aquela primeira consulta, ir conhecer a ginecologista. Bom, eu converso com muitas mães que o momento é a hora da menstruação. Não porque na menstruação a gente vai precisar de uma consulta ginecológica. Se ela tiver uma menstruação ruim, essa adolescente chega. Mas eu preciso criar um vínculo. É muito importante um vínculo com aquela menina de 12, 13 anos, que quando ela for começar a vida sexual, ela vai ter informação de qualidade. Ela vai ter a quem recorrer para conseguir tirar suas dúvidas e a gente vai evitar comportamento de risco. Na maior parte das vezes, eu já recebo a paciente com a vida sexual, ela já iniciou, já teve 1, 2 parceiros, às vezes já tem mais de uma DST, e a gente vai começar a prevenção de gravidez e perdeu muito tempo. Então é muito importante ter uma ginecologista para chamar de sua desde a primeira menstruação. Vamos explicar para o pessoal que está em casa como deve ser feito essa prevenção para que não exista a transmissão vertical, que é aquela transmissão da mamãe para o bebê ainda na barriga. Todas as DSTs que passam para o bebê, a gente vai acabar fazendo essa triagem no pré-natal. Início de gravidez, primeira consulta, meio de gravidez e final de gravidez. Então, pesquisa de HIV, pesquisa de sífilis e pesquisa de hepatites fazem parte. Hepatite B, no caso, conseguimos prevenir com vacinação. E a maioria das pacientes são vacinadas ou orientadas a vacinar no pré-natal. A sífilis tem tratamento. Então, ótimo. Mas o HIV, quando se tem, também é possível ter uma gestação saudável, porque a partir do tratamento correto, e nós temos a oportunidade de fazer o tratamento precoce, tem os centros de referência para isso. Então, com o tratamento adequado, essa paciente chega ao final da gravidez com carga viral zerada e ela consegue ter o parto sem comprometer o bebê. Na hora que o bebê nasce, ele também passa por um tratamento e a única limitação é a amamentação. Essas pacientes não podem amamentar. Um centro de referência onde a gente faz esse pré-natal de alto risco é a maternidade Januário Ciclo. E na época da minha residência, todas as pacientes tiveram gestações saudáveis e os bebês não tiveram HIV. A gente não tem transmissão vertical, é uma taxa baixíssima. Bom, outro assunto muito polêmico que precisa ser tratado aqui é a questão diante de um abuso sexual, de um estupro, em que a mulher imediatamente tem que se dirigir a um centro médico, né? Ela precisa fazer aquela prevenção, a profilaxia pós-exposição.
Dentro dos consultórios médicos também é possível fazer isso? E como funciona esse protocolo no momento em que a mulher chega nessa urgência, né, relatando um caso de estupro, de abuso? Ela tem centros de referência para isso. E nós podemos fazer no consultório. A vantagem do centro de referência é porque lá ela vai ter acesso a todos os medicamentos que ela precisa. E há um acolhimento específico para a situação. Quando ela chega, ela vai receber, além de todos os cuidados, ela vai receber profilaxia para o HIV, para a sífilis e para as principais doenças sexualmente transmissíveis, que são gonorreia e clamídia. Então ela já sai medicada para tudo isso. E a pílula do dia seguinte também, pensando em prevenir gravidez. Fora o acompanhamento para fazer a triagem com as sorologias, que são os exames específicos, para saber se ela pegou alguma coisa, para ver a parte psicológica. Então é muito importante. Os centros de referência eles vão trabalhando cada vez mais para receber essa mulher com uma qualidade maior, porque é uma situação de muita vulnerabilidade. Então não é só uma questão do atendimento, do medicamento, mas principalmente do acolhimento. Dentro do consultório existe pessoas idosas, mulheres idosas, né, que passaram pela infecção de uma doença devido aos parceiros terem sido promíscuos, terem não utilizado o preservativo de forma adequada. Na verdade, a gente tem um problema em todas as faixas etárias. As pessoas elas tendem por não conhecer, e às vezes não conhecem porque é uma doença que ninguém divulga que tem. Então, a maioria das pessoas não tem medo, é como se não existisse. E sexo com segurança, com preservativo, é uma coisa que a gente bate em todas as faixas etárias. Mas nas pessoas mais idosas, o que eu recebo são aquelas pacientes que elas são infectadas pelo marido, que acabam tendo relação com outras pessoas e trazem a doença. Então, a gente diagnostica HIV e sífilis, principalmente nessa faixa etária. O acompanhamento não é só no consultório ginecológico, ele também precisa ser feito com muito cuidado na parte emocional, terapia, na reconstrução dessa relação, se ainda for viável. Bom, para terminar, então, vamos falar sobre a importância dessa campanha, né, que há tantos anos tem esse objetivo da questão da prevenção, da atenção às pessoas hoje que estão com HIV. Enfim, o Dezembro Vermelho é uma data muito simbólica, né, uma campanha muito simbólica e que é para chamar a atenção da sociedade. Quando a gente protege para o HIV, a gente protege para diversas outras doenças. Hoje em dia, os jovens eles iniciam a vida sexual cada vez mais cedo e acabam tendo mais parceiros. E nós acabamos diagnosticando muito mais. Então, se educar, além de oferecer todos os métodos contraceptivos que tem no posto. Então, todo mundo tem acesso ao seu método contraceptivo e todo mundo também tem acesso ao método de barreira, que é a camisinha, que é o que vai ser importante realmente na hora de prevenir a IST. Educando adequadamente a população, a gente consegue diminuir o HIV e todas as outras DSTs em todas as faixas etárias. São doenças que elas não só comprometem saúde, que o HIV ele mata a imunidade da pessoa e levando a doenças gravíssimas, mas as ISTs, principalmente nas mulheres, podem causar dor pélvica crônica, infertilidade, problemas na gestação. Então, prevenir, selecionar os parceiros e ter cuidado em todas as relações sexuais é fundamental para uma boa saúde ao longo da vida. Afinal de contas, sexo faz parte da vida. O Vida Saudável não terminou ainda. Depois do intervalo, o papo é com os homens. Agora sim, você acompanha uma entrevista com o urologista Mário Kempis. No ano passado, em 2021, completou 40 anos da descoberta do vírus HIV. E este dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate ao HIV e é o momento da gente falar sobre a campanha do Dezembro Vermelho, quando ocorre uma grande mobilização pela prevenção ao vírus HIV e à AIDS. Para falar sobre esse assunto agora, eu estou aqui com meu amigo já, o urologista Mário Kempis. Ele que vai explicar para a gente especificamente as principais infecções sexualmente transmissíveis nos homens. Essa campanha ela é muito louvável, né, para a gente poder esclarecer as pessoas da importância de fazer uma prevenção nas suas relações sexuais, né? A geração mais nova, elas não tem conhecimento do que é a AIDS, né?
Com o avanço da medicina e com os tratamentos, hoje uma pessoa consegue ter uma qualidade de vida e viver mais tempo com o vírus do HIV, mas a gente não pode baixar a guarda porque é uma doença que altera todo o seu organismo. Você vai tomar 6, 7 comprimidos por dia, esses comprimidos têm efeitos colaterais e, infelizmente, a população mais jovem, aquela população que não viu a AIDS como ela realmente é, a doença como ela é, a gente que é de uma geração um pouco mais, que viu Cazuza, viu Fred Mercury, viu tantos outros artistas e até pessoas que sofreram muito com essa doença, a gente já tem um certo pudor e um medo. Mas a geração mais nova, com os coquetéis, com a ZT, aquela coisa toda, menosprezam a AIDS e acham que a AIDS não mata mais, o que é uma mentira. A AIDS é uma doença que mata, continua matando, continua não tendo cura. É uma doença que você vai ter um tratamento e esse tratamento vai ter um custo muito alto na sua saúde de uma maneira geral. A promiscuidade sexual aumentou muito e isso vem aumentando aí os índices de AIDS, não só de AIDS, como das ISTs, que até mudaram o nome de DST para IST, exatamente para diminuir um pouco essa marca desse preconceito, mas que continua sendo doenças que alteram a qualidade de vida de uma maneira geral e podem levar à morte. A AIDS é a cereja do bolo, é a doença que a gente mais teme, mas a gente não pode esquecer das hepatites B, das hepatites C, que são doenças que se pegam através de relação sexual, né? E são doenças que podem levar a um quadro de hepatite, um quadro de cirrose, até o câncer de fígado e te matar. Nós não podemos também esquecer das doenças que você pega, que leva a doenças uretrais, como a gonorreia, como a infecção uretral por clamídia. Nós temos que também falar daquelas doenças que não têm cura, como a hepatite, como a herpes genital, como o HPV. O HPV está muito relacionado com câncer de pênis, que é uma doença terrível, que leva a amputação peniana. A herpes genital é uma doença que não tem grande problema, mas você, de tempos em tempos, está formando umas feridas no pênis que atrapalha muito sua vida sexual. Então, nós não podemos abrir mão dessas doenças e tantas outras doenças que acometem, não só o homem, também como as mulheres, que atrapalham a qualidade de vida e podem levar a doenças mais graves até a morte, né? A transmissão, ela, majoritariamente, ela vai acontecer por meio sexual, né, através do ato sexual, ou existem outras formas de contaminação? A própria palavra já diz, DST ou IST. DST é doença sexualmente transmissível e IST é infecção sexualmente transmissível. Então, essas doenças se pegam preferencialmente através da relação sexual, mas são doenças que podem pegar sem ser relação sexual. O tipo a AIDS, você pode pegar através de eu que sou médico, através de uma cirurgia, me contaminar com a agulha de um paciente que tem HIV. A AIDS pode transmitir também através de uma transfusão sanguínea, apesar que hoje a gente faz os exames sorológicos para HIV, mas nós sabemos que existe uma janela imunológica, né? Então, muita gente critica que existem alguns grupos que não podem doar sangue, é exatamente por conta dessa janela imunológica, porque você faz um teste hoje, esse teste não vai retirar aquela AIDS, você pode ter aquele vírus, você pode ter adquirido há 1 mês, há 45 dias, né? O HPV se pode transmitir através de contato direto, através de uma roupa, de uma toalha, de um sabonete, ou às vezes até um aperto de mão pode transmitir. A atividade sexual é tudo, né? Desde você tocar, você ter o contato com as genitálias da pessoa, isso já é um ato sexual. Então, o sexo que começa com um toque, com um beijo, com um abraço, você tem a transmissão, né? E o sexo oral não é tão desprotegido assim como se fala. Existem doenças que você pega através da atividade sexual, como a gonorreia, como a herpes, como a HPV, são doenças que você pode pegar através de atividade sexual se a pessoa, no sexo oral, se a pessoa tiver. E algumas situações com um pouquinho mais de azar, podemos dizer assim, como AIDS, se você tiver uma ferida, tiver uma ejaculação, pode transmitir. Aquelas pessoas que às vezes acham que a camisinha é só para terminar uma relação sexual, que começa a ter uma relação sexual com penetração sem proteção, pega a doença igual àquele que começa e termina sem uso de preservativo.
Você destacou, né, que a AIDS, por exemplo, não tem cura, algumas outras ISTs também, como HPV. Mas como é que fica esse tratamento hoje no Sistema Único de Saúde? Como é que está essa realidade no nosso Brasil? Nós somos um país exemplo para o mundo de como se faz o tratamento da AIDS, né? Então, nós somos referência, graças a Deus, nós temos uma excelente cobertura a nível de SUS para os pacientes. Mas eu não gostaria de que nós fôssemos referência no tratamento. Eu queria que nós fôssemos referência na prevenção da AIDS, ou seja, que a gente tivesse um baixo índice de pacientes com AIDS no nosso Brasil, né? E não só ter uma medicina de qualidade para tratar uma doença que não tem cura. Os outros tratamentos, sífilis, HPV, gonorreia, clamídia, a gente consegue encontrar esse tipo de tratamento no Sistema Único de Saúde? Consegue. Essas doenças são um tratamento mais simples, né? A hepatite B, a hepatite C já são um tratamento um tratamento um pouco mais rebuscado, mas também existe no SUS. E as outras doenças, o tratamento é simples, muitos têm acesso até a comprar na farmácia com um preço muito baixo, como o caso da sífilis, que a gente ainda continua tratando com bezetacil, que é um medicamento extremamente barato, custa aí menos de R$10 uma dose de bezetacil. Teve uma época até que a bezetacil foi descontinuada, a gente teve até dificuldade de achar, porque as indústrias farmacêuticas não tinham interesse de produzir pelo baixo custo, né? Então, nós temos uma boa cobertura, mas o grande problema não é nem o tratamento, é a descoberta, é o diagnóstico, que a gente peca muito na questão do diagnóstico. As pessoas ficam com uma lesão, uma feridinha no pênis, que é a sífilis, essa sífilis primária vira uma sífilis secundária, uma sífilis terciária, e você às vezes não faz diagnóstico pelo pudor, pela vergonha, porque você pode mostrar sua garganta a um médico, mas você tem vergonha de mostrar o pênis ao médico, né? Então, isso às vezes acaba dificultando o diagnóstico, ou tardando o diagnóstico para você ter uma doença mais avançada quando a gente faz o diagnóstico. Além do Dezembro Vermelho, que tipo de campanhas, ações o Ministério da Saúde ele consegue desenvolver nesse sentido da prevenção? Testes rápidos aí são inclusos? O que mais a gente pode alertar a população sobre os perigos aí das IST? Bom, eu acho que melhor do que o medo, eu acho que a gente tem que ter a consciência que as doenças existem e que as doenças acabam com a nossa qualidade de vida e podem nos matar. Então, acho que antes de medo é consciência. Então, ter consciência é a melhor coisa do mundo. Em relação à questão do diagnóstico, existe acesso, você pode, em qualquer posto de saúde, você vai ter um acesso a um teste de HIV rápido. Se você teve uma relação sexual desprotegida com alguém, se foi por conta de bebida, se foi por conta de momento A, ou B ou C, não custa nada que você vá a um médico para poder fazer sua sorologia, procurar fazer seus exames, para saber se você realmente está limpo, se você não adquiriu nenhuma doença. A gente sempre fala que uma doença vem associada a outra, então quando você às vezes pega uma gonorreia, não é só uma gonorreia, pode vir associado a uma AIDS, pode vir associado a uma hepatite B, uma hepatite C, uma sífilis, outra coisa, porque geralmente o paciente com DST ele não tem só uma doença, ele tem várias. E o mais importante, que eu acho que eu digo muito, que é uma coisa que vai um pouco a mais do que a gente está vivendo nesse momento no mundo, que é a promiscuidade sexual. Não existe nenhum método seguro, não existe nenhum método eficaz. O preservativo, que a gente sempre fala, é um método de barreira que diminui o risco, mas ele não é 100%. Quem nunca rasgou uma camisinha, né? Então, a gente tem que ter cuidado que o que realmente faz a gente ficar exposto não é nem tanto a camisinha, e sim a promiscuidade sexual, que é aquelas pessoas que têm várias relações com várias pessoas por um período muito longo, né? Então, isso é o que faz realmente aumentar a DST, é você namorar sem responsabilidade. Isso é o que realmente afeta, o que aumenta muito a incidência das ISTs no Brasil e no mundo. Falando então em alto índice de ISTs, a gente não pode deixar de levantar essa questão dos idosos. Houve aí um aumento nos últimos 10 anos de mais de 300% no número de idosos contaminados com HIV. Isso porque a gente não tem os números das outras ISTs. Eu queria que você esclarecesse um pouco para a gente o que acontece com essa geração. Os medicamentos para impotência, eles trouxeram de volta para a atividade sexual aqueles homens que tinham disfunção erétil. Só que esses homens, eles voltaram a ter atividade sexual com aquela cabeça
que tinha quando tinham 15, 20, 25 anos, de não usar preservativo. Então voltaram para a atividade sexual com a cabeça antiga e isso faz com que eles tenham relações sem preservativo e infelizmente vem pegando DST e STI e vem transmitindo para as suas parceiras. Às vezes é triste você ver uma senhorinha com 65 anos, a avó, às vezes bisavó com uma AIDS ou uma sífilis, porque o marido saiu e teve uma relação por fora e não usou os métodos conceptivos. Infelizmente é uma realidade, aumenta o índice, a gente observa no dia a dia o consultório com pacientes da terceira idade com IST. É uma coisa que a gente tem que conscientizar o homem quando vem na consulta para a gente falar sobre próstata, eu sempre pergunto sobre atividade sexual, da necessidade de uso. É uma orientação que a gente tem porque a gente tem que mudar essa realidade. Infelizmente, tem que esclarecer essa população da necessidade dos cuidados que vão ter na relação sexual. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Próxima semana tem mais, viu? Dúvidas, críticas e sugestões é só passar lá no nosso Instagram, @VidaSaudávelTVAL, ou ainda lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa. Próxima semana tem mais Vida Saudável para você aqui na telinha da TV Assembleia. Até lá!